Caros amigos, bem-vindos ao podcast Jesus no Lar, da Sociedade Espírita Renovação. Neste encontro, faremos a leitura do capítulo 23 do livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, psicografado pelo médium Chico Xavier, e após a leitura, um breve comentário, e em seguida finalizaremos com uma prece. Em cada episódio, um capítulo, seguindo a sequência de capítulos do livro. Capítulo 23. Viver pela fé. Mas o justo viverá pela fé. Paulo, Romanos 1:17. Comenta Emmanuel. Na Epístola aos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Não poucos aprendizes interpretaram erradamente a assertiva. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos, frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, indicariam a presença do homem justo. Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. E, antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus. Os dias são ridentes e tranquilos? Tenhamos boa memória e não desdenhemos a moderação. São escuros e tristes? Confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono do mundo? O Pai jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte. Eles são todos bons amigos, por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. Na questão 654 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores: Deus tem preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? E a resposta é a seguinte: Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal aos que pensam honrá-lo através de cerimônias que não os tornam melhores para os seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos do mesmo Deus, que chama para ele todos os que seguem as suas leis, qualquer que seja a forma pela qual se exprimam. Aquele que só tem a aparência da piedade é um hipócrita. Aquele para quem a adoração é apenas um fingimento e está em contradição com a própria conduta, dá um mau exemplo. Aquele que se vangloria de adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso e ciumento, que é duro e implacável para com os outros, ou ambicioso de bens mundanos, eu vos declaro que só tem a religião nos lábios e não no coração. Deus, que tudo vê, dirá: aquele que conhece a verdade é 100 vezes mais culpável do mal que faz do que o selvagem e ignorante, que será tratado de maneira consequente
no dia do juízo. Se um cego vos derruba ao passar, vós o desculpais. Mas se é um homem que enxerga bem, vós o censurais e com razão. Não pergunteis, pois, se há uma forma de adoração mais conveniente, porque isso seria perguntar se é mais agradável a Deus ser adorado numa língua do que em outra. Digo-vos ainda uma vez, os cânticos não chegam a Ele senão pela porta do coração. Agora, convido que me acompanhem em pensamento na prece do livro Evangelho em Casa de Mei Mei. Senhor Jesus, agradecemos a riqueza que nos concedeste a exprimir-se no lar que nos reúne. Aqui nos situaste por amor, para que aprendamos a servir ao próximo, servindo a nós mesmos. Quando Deus não é colocado por centro de nossa vida, perdemos o rumo, quais viajantes que se distanciam da luz, caindo nas trevas. E és entre nós, Senhor, a imagem mais fiel do Pai que nos criou. Jesus, inspira-nos a compreensão de Tua palavra, porquanto sabemos que o reino de Deus, como felicidade eterna, há de começar em nós mesmos. Guia-nos, Mestre, e ajuda-nos a entender-te à vontade. Inspira-nos resoluções elevadas, a fim de que a correção no desempenho de nossos deveres nos faça mais felizes e mais úteis. Não permitas, Jesus, venhamos a esquecer as nossas obrigações perante os teus ensinamentos e abençoa-nos hoje e sempre. Assim seja. Até o próximo podcast, Jesus no Lar.